Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SEMcast, o podcast da Clínica SEM. Eu sou Júlia Morales e hoje eu estou aqui para falar com o meu colega Caio Amaral, ele que é nutricionista e mais uma vez participando do programa para a gente falar de um tema muito importante, um tema que é preocupação de saúde pública, um tema que esse ano surgiu como campanha também, que nós vamos falar nesse programa sobre esse tema e essa campanha muito importante, que é uma campanha de prevenção nacional. Caio, seja muito bem-vindo. E aí, conta pra gente que campanha é essa, que assunto é esse tão importante tema de saúde pública? Com certeza. Vamos lá, né? Primeiramente, um prazer estar aqui com você de novo, Júlia, com todos vocês aqui. E hoje a gente vai falar sobre o pré-diabetes e a campanha Antes que Vire, que tem como objetivo conscientizar e identificar o diagnóstico de pré-diabetes antes que ele vire o diabetes tipo 2. Muito bem. Eu achei impressionante, assim, muito legal esse nome Antes que Vire, Sim. porque no consultório a gente fala assim, olha, você tem um pré-diabetes, ainda não é um diabetes, é um pré-diabetes. Então, pré-diabetes já é considerado um problema sério, porque já pode causar outros problemas e complicações na saúde, mas que muitas vezes a gente pode passar a impressão de que, como não é diabetes, não tem tanto problema assim. E aí vem a importância dessa campanha, antes que vire diabetes, é importante a gente cuidar. Sim. E aí, conta pra gente alguns dados importantes para explicar por que é tão sério falar em pré-diabetes e não só depois que já é um diabetes de fato. Sim. A conscientização, né, do pré-diabetes e a identificação dele é algo que muitas vezes o paciente ele leva muito tempo para identificar. Então, se depois de 10 anos que ele já tem aquele pré-diabetes instalado, ele carregou ao longo desses 10 anos o pré-diabetes, ele provavelmente vai acabar se tornando diabético tipo 2. E o diabetes tipo 2, ele já não tem mais como reverter, né? A gente só consegue tratar ele. Então, hoje, mais de 30 milhões de pessoas são pré-diabéticas e não têm conhecimento que são pré-diabéticas. No Brasil. No Brasil, exatamente. E colocando em números mais práticos, a cada 9 pessoas, apenas uma pessoa sabe que é pré-diabéticas. Ou seja, 8 pessoas não sabem sabem. que tem pré-diabetes e nem sonha que tem pré-diabetes, é isso? Exatamente. Ainda e fora que, como você falou, né, o nome ele é um pouco sugestivo ali, né? Pré-diabetes. Então eu não tenho nada ainda. E não é assim que funciona. Então, o pré-diabetes já é um quadro, uma condição de saúde que traz consequências de doença. Então, quanto mais cedo a pessoa, o paciente, identifica o pré-diabetes, maior é a oportunidade dela de prevenir a real evolução para o diabetes tipo 2. E eu acho até engraçado olhar para isso, no sentido de o diabetes é a única doença que manda um recado antes. Ela manda um aviso. Sim! Então, se a gente for parar para pensar, né, que não tem pré-câncer, pré-Alzheimer, pré-infarto. O diabetes, ele dá um toque ali, ó, presta atenção, você ainda tem uma janela, uma oportunidade de ouro para reverter isso daqui, então aproveita. Por quê? Então, vamos lá. Por que existe essa janela de oportunidade, assim, de eu reverter? Porque, então, é reversível, certo? O pré-diabetes, sim, É reversível. reversível. No pré-diabetes, o paciente, ele tem comprometido 20 a 30% das células que têm essa função de controle da glicose sanguínea ali. Uhum. Já o diabetes é 50%. Então, assim, isso que 50%, tem alguns estudos aí que dizem que é até mais do que isso. Então, 50 a 70%, vamos colocar, das células pancreáticas ali, beta-pancreáticas responsáveis pela insulina, já não funcionam mais. Então, não tem como o paciente apenas ali com mudança do estilo de vida controlar o diabetes. Ele vai precisar de um acompanhamento já com medicação, com o médico ali.
Muito bem. E reforçando a importância de ser falado sobre o pré-diabetes, é que ele já aumenta o risco do desenvolvimento de algumas alterações de saúde. Ele aumenta em 15% o risco de alguns tipos de câncer, 67% doenças renais e aumenta em 20% o risco cardiovascular. Então, a gente precisa falar e conscientizar a população o quanto antes para evitar o desenvolvimento de diabetes tipo 2 e a piora e o aparecimento dessas alterações, dessas comorbidades. Ou seja, Caio, prevenir é melhor que remediar. Com certeza. E como um alerta, que é para isso que a gente está fazendo esse podcast, e também como na área da saúde, como profissionais da saúde, o que você diria para as pessoas que estão nos ouvindo, o que fazer, por exemplo, se ela sabe, nossa, eu tenho pré-diabetes ou eu tenho um risco de desenvolver essa condição, o que eu faço agora? Eu descobri, e agora? O que eu vou fazer? Sim. Mudança do estilo de vida de forma geral. Então, o que são essas mudanças, né? Porque muitas vezes a gente acaba passando por uma consulta médica ou com um nutricionista, a pessoa olha pra gente e fala assim, precisa mudar o seu estilo de vida. Então, é mudar a alimentação, focar ali em alimentos que são naturais mesmo, que vêm da terra, então as frutas, os legumes, as verduras, cereais integrais, proteínas magras, gorduras monoinsaturadas, evitar o açúcar, consumo do açúcar, o consumo das bebidas alcoólicas, processados, ultraprocessados. Dentro desse ultraprocessado e processado que eu gosto bastante de pontuar, é que o paciente, muitas vezes, ele acha que assim, ele entendeu, então, que ele tem o pré-diabetes e o risco. Aí ele fala, eu vou mudar a minha alimentação agora para diet, light, e aí ele acha que ele pode comer quanto ele quer. E não é assim que funciona também, né? Porque vai ter um impacto ali que pode levar ao avanço desse pré-diabetes. Então, esses são alguns pontos. Reforçar o consumo de água é muito importante, porque vamos pensar que quanto mais água esse paciente tem no corpo dele, melhor ele dilui, vamos dizer assim, né? A glicose. A glicose do sangue. Então, já é um fator que a gente consegue controlar um pouquinho melhor também. Descansar adequadamente, ter um manejo adequado, uma atenção com questões emocionais, que também acabam complicando ali a história desse paciente. Atividade física. Atividade física é essencial. Porque a gente tem, né, as recomendações hoje, né, de tempo mínimo de prática de atividade. Então, 30 minutos é a recomendação. Mas eu gosto já de falar assim, olha, como a gente comentou, você já recebeu um aviso. Faz 1 horinha, pelo menos, de atividade por dia, desde uma caminhada, uma academia, algo que você goste de fazer, que a gente consegue ter uma estabilidade, um controle mais efetivo aí do pré-diabetes. Perfeito. Que é o que a gente trabalha muito na medicina do estilo de vida, né? Que é uma alimentação balanceada, equilibrada, com consumo de proteínas, fibras, vegetais, frutas, legumes, alimentos que são mais da natureza, mais descascados e menos embrulhados, empacotados. Exatamente. Prática de atividade física, sono reparador, qualidade do sono, válvulas de escape para estresse, né? Exatamente. Que mais? E é muito do estilo mediterrâneo, né? Sim. Então, quem tá aí em casa assistindo, se quiser procurar uma referência que fala sobre tudo isso, é a dieta do Mediterrâneo, a DASH também preconizam esses pontos que a gente está citando aqui hoje. Ai, Caio, sabe uma coisa legal? Tem gente que tem medo de comer fruta. Eu descobri que minha glicose tá alta, ou que eu tenho pré-diabetes, ou até mesmo pacientes com diabetes. E agora, posso comer fruta? Pode comer fruta. Tem que tomar um pouco de cuidado, né, com a quantidade de fruta, a forma dessa fruta. Porque a fruta é diferente do que o suco, por exemplo, né? A fruta, ela tem o bagaço, ela tem a fibra ali, então tentar manter umas 3 porções diárias ali de frutas. Tomar cuidado com as frutas que têm um alto valor de índice glicêmico. O que é isso, né? Trazendo aqui. Quando você come determinado alimento e aumenta muito rápido a glicose sanguínea. Então, a banana, por exemplo, é uma fruta que faz isso. A gente costuma, por isso, sempre ver ali, nós nutricionistas e médicos falando, coloca uma fibra, uma aveia, uma chia, uma linhaça, alguma coisa nesse sentido.
Agora, o morango, por exemplo, o melão, algumas frutas vermelhas já tem um índice e um impacto mais baixo. E tem fruta vilã? Não, nunca Não. não colocaria, não levaria tão... Melhor o açúcar, a frutose, do que um açúcar ultraprocessado, um açúcar adicionado, um açúcar Super de mesa de ali. mesa. Totalmente, com certeza. Tendo esses cuidados, essa atenção, são super bem-vindos. Inclusive, interessante colocar, a fruta, ela tem alguns compostos fenólicos, que a gente chama, que elas, inclusive, ajudam a reduzir alguns riscos de saúde. Aham. Desde de questões do diabetes ou cardíacas. Então, ou seja, elas são mocinhas. Até prevenção. Prevenção. Elas são mocinhas ali, desde que a gente tenha esse cuidado, né? Com momento, porção. Muito bem. E agora, vamos para a parte do episódio que a gente programou, que é falar diretamente dessa campanha Antes que Vire, certo? Existem algumas pessoas que têm mais predisposição, que têm mais risco de desenvolver pré-diabetes. E para isso, como um alerta também, essa campanha serve para falar, olha, será que eu tenho mais risco de desenvolver pré-diabetes? Né? Porque agora a campanha é o seguinte, não é desenvolver diabetes, é inclusive prevenção para pré-diabetes, porque se eu tenho risco de ser pré, que leva a ser ter diabetes, então eu quero prevenir até não ter nem o pré. Será que eu tenho esse risco? Então, quais os riscos, quais são os fatores, as chances, os fatores de risco de ter pré-diabetes? É muito importante você que está assistindo a gente hoje entender se você tem algum parente de primeiro grau que tenha o diabetes. Então, irmãos, pais, avós. Se você também tem um HDL, que é o colesterol que a gente chama de bom ali, abaixo de 35, o triglicérides acima de 250, se você está sedentário, se a sua alimentação não está muito controlada, tem sobrepeso, se tem obesidade, se é uma mulher com ovário policístico, ou um paciente que tenha acantose nigricans, que é esse nome, né, diferente, acantose nigricans. Acantose nigricans são algumas manchas mais escuras que alguns pacientes eles têm no corpo. Então, tem um aspecto até mais aveludado, assim, esses sinais. Sim. E, normalmente, é a região de pescoço, articulação de pernas ali. Axilas, isso, virilha, que dá para vocês mesmos fazerem ali uma autoavaliação. Perfeito. Esse público, esses pacientes, são pacientes que têm que estar mais antenado da possibilidade de já ter ou tá até em risco de desenvolver o pré-diabetes. Muito bem. Então, se eu tenho um histórico familiar, meus pais têm diabetes, se eu tô sedentária, se eu tenho um colesterol bom baixo, o triglicerídeo alto, se eu tenho hipertensão, se eu tenho ovário policístico, se eu tenho sobrepeso, obesidade, tudo isso vai aumentar a chance de eu só não sei mais de eu ter pré-diabetes, ou às vezes já ter, né? Não vir a ter, mas até já ter, por ter já essas outras alterações. Porque elas vêm todas juntas, né, Caio? Bem, elas vão vindo ali em cascata, praticamente, e é aquilo que a gente sempre conversa, né? É um diagnóstico silencioso. Isso é importante. Sim. Não tem sintoma. Não tem sintoma. Né? Qual o sintoma de um pré-diabetes? Não tem. Sintoma, vamos dizer assim, sentido, não existe. Não dá. Então, é mais sobre prestar atenção mesmo nesses itens que a gente está citando aqui, para identificar e aí ir atrás de entender melhor ali. E aí, voltando assim, né, para falar da campanha, que é um tema importante hoje da nossa conversa, só que eu não sei se eu tenho triglicerídeo alto, nunca fiz exame. Eu não sei se eu tenho o HDL, o colesterol bom baixo. Eu não sei se eu tenho ovário policístico. Como que agora, eu posso identificar? Será que eu sou uma dessas 8 em cada 9 pessoas que tem já um pré-diabetes e nem sei se eu tenho? Qual o risco, qual a chance de eu vir a ter? Aí, para isso, essa campanha Antes que Vire,
ela montou um questionário que em menos de um minuto, você responde esse questionário e aí ele mostra para você, será que eu tenho baixo, médio, alto, muito alto risco de desenvolver, de ter um pré-diabetes? Ah, tenho um alto risco. E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou procurar ajuda de profissional para fazer o exame. Porque, de fato, como que eu vou saber se eu tenho, né? O diagnóstico, de fato, a gente identifica através de exame de sangue, tá? E aí identifica de que maneira? Bom, eu faço o exame de sangue e vejo o meu nível de glicose. Se ele está entre 100 e 125, né? Isso é uma glicemia de jejum alterada. Não é ainda uma glicose alta a ponto de ser diabetes, mas já está numa glicose alterada, pré-diabetes. Ou a hemoglobina glicada, que é aquela média, né? Um exame que mostra a média nos últimos 3 meses. Qual é o nível de variação de açúcar? Uma hemoglobina glicada, ela vem medida em porcentagem. Então, entre 5,7 a 6,4 é uma média que indica um pré-diabetes. De 6,5 para cima já virou diabetes. Então, esse diagnóstico a gente só consegue identificar por exame de sangue. Porém, como antes de eu fazer esse exame, eu posso fazer um teste. Será que eu preciso correr agora para o médico para pedir essa solicitação de exame? Não, eu tenho um baixo risco. Dá para dar uma acalmada e segurar. Já, eu tenho alto risco. Opa, Já vou correr. Tá na hora de ir atrás. Na hora de... Então, aí, eu queria convidar você e todo mundo que está em casa a fazer rapidinho esse teste. Tá? E para isso, a gente tem o QR Code que nós vamos compartilhar na tela, o QR Code para vocês fazerem, tá? O teste em casa. E aí eu vou fazer junto aqui também, tá bom? Então vamos lá. A gente abriu aqui, tá? Na tela, esse teste, tá? Esse teste para a gente fazer. Então, você vai entrar nesse QR Code e vai aparecer, quero fazer o teste. Beleza. Vamos lá. Primeira pergunta. Então, como o Caio comentou, né? Quem tem mais risco é quem tem histórico familiar. Então, a primeira pergunta vem aqui. Sua mãe, seu pai, sua irmã ou seu irmão vivem com diabetes? Vamos considerar que o meu pai tem diabetes. Sim. Você já foi diagnosticado com pressão alta? Não. Para baixo, quantos anos você tem? Porque a idade é importante. Acima dos 35 anos... tem mais risco de desenvolver. Menos de 35 anos tem risco, agora vocês vão saber a minha idade, hein? Entre 40 e 49. Tem menos risco, porém, depende muito. Depende se você, da sua etnia. Então, por exemplo, negro ou afro-americano aqui tem mais risco. Asiático tem mais risco de desenvolver pré-diabetes, até porque tem mais risco de resistência insulínica. Vamos lá. Você pratica atividade física? Sim. Mas vejam, sedentarismo aumenta o risco de pré-diabetes. Por isso que está aqui nesse questionário. Qual o sexo biológico? Feminino. Você já foi diagnosticado com diabetes gestacional? Aqui ele vai aparecer feminino. Então, se eu tive diabetes gestacional, vou colocar sim, porque aumenta a chance de eu desenvolver diabetes ao longo da vida, mesmo que antes eu não tenha tido, tá? Então, vamos lá. Não. Qual a sua altura? Altura e peso aqui, ele pede porque sobrepeso ou obesidade aumenta o risco. Então, entra aqui no critério de avaliação. Agora, vocês vão saber quanto é que eu peso também? Vamos lá. 167, 60. Continuando. Teste finalizado. Já estamos com o seu resultado. Aí você coloca o seu nome e agora vou mandar para o meu e-mail. Bom, vai aparecer o resultado aqui. Você coloca o seu nome, seu e-mail e vai ver o resultado. Deixa eu ver se aparece aqui, que esse não é o meu computador, mas vamos lá. Aparece? Aparece. Júlia, e-mail. DRA, Júlia. E legal, né, que conforme a gente escolhe ali, né, o sexo feminino, masculino, ele vai dando as especificações exatas do tipo biológico de cada um.
ver resultado. 2 de 10, baixo risco para pré-diabetes. Então, essa foi a pontuação. Você faz o teu teste aí, eu demorei mais tempo aqui, mas você vai respondendo, em menos de 1 minuto você vai descobrir se você tem baixo risco, médio ou alto risco para desenvolver. Poxa, eu tenho alto risco para desenvolver, e agora? Agora, eu vou procurar um profissional de saúde. Por quê? Eu quero saber se eu tenho, de fato, vou fazer o exame de sangue, né? Porque isso aqui é o risco. Sim. Agora, também é importante, né, Caio, levar em consideração assim, que me veio aqui, até como um alerta. Poxa, apareceu baixo risco, só que eu já sei quais são os fatores, né? Apareceu baixo risco, mas eu coloquei que eu sou sedentária. Mas devido aos outros, eu posso continuar sendo baixo risco, porque os outros me defendem ainda. Talvez pela minha idade, ou talvez por não ter os pais com algum problema de saúde, por não ter pressão alta ainda. Só que o sedentarismo já é um. Eu já posso mudar isso, né? Sim. Por isso que tá sendo tão dito dentro da campanha que além da identificação é a conscientização. Então, conforme a partir do momento que a gente toma consciência de que aqueles são fatores de risco, já é um chamativo ali para, opa, peraí, esse ponto aqui, os outros estão segurando, mas de repente eu posso melhorar um pouco essa parte do sedentarismo, vou praticar atividade física pelo menos a meia hora que foi comentada aqui por dia, ou algumas vezes na semana de um tempo um pouco mais alto. Então, não é só identificar também, é conscientizar. Até porque a gente tem nossos ciclos, né? Nossa família, nossos amigos. Talvez a gente pode olhar ali e falar, opa, tem alguém aqui que precisa dar uma atenção ainda maior para o pré-diabetes, antes que ele vire diabetes tipo 2. Muito bom. Eu achei muito bom esse nome. Muito bom. Antes que vire. Sim. E é vamos dizer, um slogan muito forte com um objetivo muito necessário. Sim. E a gente falou sobre o que fazer, né? Poxa, eu tenho diagnóstico, tá? Eu sei que eu tenho pré-diabetes, o que fazer? Alimentação balanceada, atividade física, perder peso, se você estiver acima do peso. Sim. Beleza. E quando a pessoa já está fazendo isso e está difícil reverter? Aí, esse é um ponto importante, que é a busca por acompanhamento. Com certeza. Porque nem sempre a gente consegue fazer tudo o que precisa e reverter. Aí é um ponto que eu acho importante colocar, que no pré-diabetes, já pode usar remédio, né? E sim, já pode usar remédio. Por quê? Se eu já estou praticando poxa, eu comecei uma atividade física, eu estou fazendo uma alimentação melhor, eu estou tentando dormir bem, mas a gente sabe que na rotina, no dia a dia, muitos percalços aparecem e nem sempre a gente consegue ter aquela constância. E aí? Sim. Por isso eu vou ficar esperando virar para daí você tratar de forma no sentido medicamentoso? Não. Então também esse é um alerta que eu gostaria de deixar, que parece que como não é a doença diagnosticada, já estabelecida, pode dar a falsa impressão de que eu tenho que dar menos importância ou que eu não vou usar uma medicação, não é hora de usar uma medicação. Isso é um alerta, inclusive, para colegas médicos mesmo também, colegas da área da saúde, mas também colegas médicos, que às vezes pode retardar, atrasar, né? Porque como é que eu garanto que daqui 3 meses a pessoa vai voltar? Daqui 6 meses a pessoa vai voltar. Não, eu tenho um pré-diabetes, volta dali 2 anos para uma consulta. E isso a gente vê muito, né? No consultório. Ah, mas eu era pré-diabética. Aí agora, passou 2 anos, é diabética. E aí, perdeu o time, aquela janela de oportunidade de 20% das células pancreáticas, células beta-pancreáticas que morreram, passaram a 50% ou mais. Aí perdeu o time. Aí o corpo já não consegue mais estabilizar ali. Então, isso é muito, muito importante de frisar também, né, Caio? Sim. Até só pontuando aqui, que o pré-diabetes, ele não é reversível. Na verdade, o pâncreas, ele não se autorregenera.
Esses 20, 30% de células que param é porque o nosso corpo, ele tem um pouco a mais. Então, ele dá conta. Então, não é que, eu cuidei, agora meu corpo se autorregenerou. Não, não. Aqueles 20 ou 30% já foi. Mas a gente ainda consegue manter estável ali. Agora, passou para 50%, aí já foi. Então, não tem. Então, Sim. pré-diabético, reverte. Diabetes tipo 2, não reverte, só trata. Controla, né? Controla. É isso. Vou usar minha colinha aqui, ver se a gente esqueceu de algum ponto importante, tá? Antes de finalizar o programa. Enquanto eu procuro aqui, Caio, quer deixar algum recado que você esteja lembrando, que a gente não falou? Deixar o teu Instagram, deixar o Instagram da campanha, Sim, enfim. vamos deixar tudo na tela. O meu Instagram é @NutriCaioAmaral. Costumo estar sempre produzindo algum conteúdo sobre doença crônica, diabetes, pré-diabetes, tipo 1, tipo 2. O arroba da campanha a gente vai deixar aqui na tela, né? @AntesQueVire. E o recado que eu quero deixar aqui é para todos se conscientizar mesmo. Entra aqui, lê um pouquinho, o site é objetivo, bem objetivo, tem a ferramenta para fazer o teste, manda pro tio, pro primo, pro vô, pra vizinha, manda para todo mundo, porque essa oportunidade, como a gente citou já algumas vezes ao longo aqui do episódio, ela é única. Ela é única. E também puxar um pouco aqui para os pais de crianças hoje, né? Que a gente sabe que o diabetes tipo 2, ele tem aumentado muito a prevalência em crianças. Então, pais, vamos dar uma atenção para isso, né? Vamos cuidar um pouco mais do tempo de tela das crianças, vamos tentar iniciar atividades mais com movimento, de fato, para essa criançada ali, porque é uma responsabilidade dos pais, de inclusive, não só de cobrar, mas de dar o exemplo. Porque às vezes falta esse exemplo. Então, o estilo de vida, os cuidados para a criança, eles são os mesmos. Mas a gente tem que pensar que esses hábitos, eles iniciam na infância. E muitas vezes, se a gente não estimula ali, o adulto tem uma relação, vamos dizer assim, com a alimentação que não é tão saudável. E aí a gente foca, às vezes, no tratamento e não na prevenção. E que é uma inversão de valores aí muito, muito grande, que só traz prejuízo para a gente, para nossa sociedade como um todo. Então, aumenta a prevalência dessas alterações. O SUS fica sobrecarregado, então hoje o Antes que Vire tem como objetivo essa missão de identificar, conscientizar e evitar, inclusive em dados, até 58% da evolução do pré-diabetes para o diabetes. Perfeito, muito bem lembrado, Caio. Tinha faltado falar esse dado importantíssimo. Repete. Repete. O paciente pré-diabético, ou até o que tem o risco de desenvolver o pré-diabetes, se ele identifica isso precocemente, a gente consegue evitar 58% dos casos a evolução para o diabetes tipo 2. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Por isso, essa campanha, e por isso que é uma campanha para prevenção saúde pública. Eu comecei falando sobre saúde pública. Exatamente. É geral, isso é geral, né? Uhum. Caio, muito obrigada. Adorei a sua reta final aqui, porque você trouxe um assunto muito legal, muito, muito importante, que é falar da saúde na infância também, Sim. né? E isso é ambiente, é o coletivo, né? E isso faz toda a diferença, o ambiente, como você cresce, se você cresce estimulado à atividade física, cresce em ambiente de uma alimentação balanceada, em rotina de sono, dorme cedo, restrição de tela, que hoje é um problema de saúde pública também. Tela para as crianças, tanto no desenvolvimento de problemas cognitivos, inclusive, Sim. Desenvolvimento de aprendizado, enfim, tudo, né? né? Nem só a criança, né? A tela. Mas imagina essa geração, né? Que veio com as telas aí. Sim. Então, nossa, muito, muito importante ter trazido isso. E agora, então, para finalizar, eu vou falar para vocês e também a gente vai compartilhar, tá? O site, tá? Que eu acho importante. O Instagram também, Antes que Vire, tá? E lá vocês entram
para fazer o teste, pelo QR Code vocês podem fazer o teste. Lá tem dados, todos esses dados que a gente falou, aparece lá, tira dúvidas. No site da Sociedade Brasileira de Diabetes, que é diabetes.org.br, tá? Lá vocês conseguem fazer perguntas, inclusive, e os profissionais de saúde, eles vão responder as dúvidas, e já tem várias perguntas que são as mais feitas, vocês podem checar lá e tirar suas dúvidas também. Seu Instagram você já passou, Caio? Passei, deixei aí. O meu é DRA Júlia Morales. O da Clínica 100, @Clínica 100. Segue a gente lá. Tem outros episódios anteriores também sobre outros assuntos. E por hoje, eu acho que a gente deixou o recado, né? Antes que vire. Antes que vire, pessoal. O foco é esse agora. Vamos cuidar, se atentar em relação a isso. É isso Também aí. quero deixar meu agradecimento aqui de poder fazer parte mais uma vez, fazer parte desse movimento aqui da Clínica 100 e também levar adiante a ideia, a mensagem do Antes que Vire, que é muito importante, como tão dito aqui hoje por nós. Prazer, contem comigo. se for chamando, eu vou vindo. Muito obrigada, muito Caio. obrigado, Muito obrigado obrigada. E mesmo. obrigada a vocês que ficaram até aqui, até esse momento, e compartilhem com o pessoal da sua família, amigos, enfim, compartilhem, porque é um tema muito importante de saúde pública. Até o próximo. Tchau, tchau.